Boa noite. Boa noite. Mais um dia de transtornos para os usuários do transporte público em São Paulo. 14 terminais da cidade foram fechados por motoristas e cobradores. Diversos bairros ficaram sem ônibus. O impasse entre grevistas e patrões continua. Policiais civis de vários estados fazem paralisação de um dia. Na capital, a adesão foi baixa. Criação de emprego formal em abril é a pior dos últimos 15 anos. E vizinhos do Itaquerão que se prepararam para receber turistas estão no prejuízo. Pelo segundo dia consecutivo, paulistanos enfrentam problemas para utilizar o ônibus em São Paulo. A repórter Fernanda Azevedo está no terminal da Barra Funda e acompanha a volta para casa. Fernanda. Estamos aqui no terminal Barra Funda e o que nos impressiona neste momento é que poucos passageiros procuraram o terminal Barra Funda, o terminal de ônibus da Barra Funda nesta noite. O que a gente vê por aqui são coletivos das lotações que são das cooperativas Transcooper e Fênix, que operam normalmente nesta noite. Há uma pequena fila neste ponto para a entrada dos passageiros nesta lotação, uma espera, mas os outros pontos aqui do terminal estão completamente vazios. Isso porque os passageiros, já antevendo os problemas com os ônibus, nem vieram para cá. Nesta noite, muitas empresas liberaram os funcionários mais cedo. Faculdades também suspenderam as aulas nesta noite para que as pessoas pudessem conseguir alternativas para voltar para casa. Eu estive também no lado de cima do terminal, onde acontece a entrada da CPTM e do metrô. As estações estão bastante cheias, mas não mais cheias do que estariam neste que é um horário de pico. O terminal Barra Funda ele foi fechado hoje, ele já foi reaberto, apesar de que não vemos nenhum ônibus circulando nessa noite no terminal, apenas os coletivos, as lotações, que são esses micro-ônibus das cooperativas. Os ônibus não circulam neste momento no terminal Barra Funda. Neste momento, há apenas 2 terminais fechados na cidade de São Paulo, o Lapa e o Campo Limpo. Todos os outros começaram a ser reabertos nesta noite, a expectativa de normalização. Mas a oferta de ônibus em todos os terminais continua baixa. Há problemas também em corredores de ônibus. Os ônibus obstruem neste momento a Rangel Pestana, na zona leste de São Paulo, a rua Teodoro Sampaio, na zona oeste, a Inazar de Souza, na zona norte, e a estrada do Campo Limpo, na zona sul. Elas estão parcialmente bloqueadas por coletivos que foram colocados aí nesta manifestação, nesta greve de parte dos motoristas e cobradores de ônibus em São Paulo. O rodízio municipal de veículos foi suspenso nesta tarde. De manhã ele não estava suspenso, mas a Prefeitura de São Paulo anunciou que as multas que foram dadas para os veículos que circularam no horário do veículo serão desconsideradas. Então, os motoristas que ficaram presos nos congestionamentos não precisam se preocupar com as multas. Neste momento, a cidade de São Paulo tem 200 quilômetros de lentidão. E a repórter Carla Rodeiro está na Prefeitura de São Paulo e tem mais informações sobre esta manifestação. Carla. E uma boa notícia para o usuário de transporte coletivo. Os grevistas aceitaram a proposta do Ministério do Trabalho e decidiram encerrar a greve à meia-noite de hoje. Isso aconteceu depois de uma reunião na Superintendência Regional do Trabalho, da qual participaram os representantes das empresas, do Sindicato dos Motoristas e também desse grupo grevista que não concorda com o acordo firmado na segunda-feira, que estipulou o aumento de um reajuste de 10% nos salários. Eles falam num reajuste de 30% e negam que essa greve tenha relação com uma disputa política no sindicato dos motoristas. Bem, durante essa reunião, houve um problema porque ela acabou sendo encerrada no fim da tarde, porque os empresários não concordam em reabrir as negociações. Eles não aceitam em elevar esse percentual já determinado,
que é de 10%. E o que ficou combinado é de se pedir a interferência do prefeito Fernando Haddad para que as negociações possam ser reabertas. Bem, ficou marcada uma reunião amanhã de manhã, talvez com a presença do prefeito ou alguém da prefeitura, para que essas negociações possam ser retomadas e no caso, os empresários aceitem negociar um novo percentual. Bem, durante a reunião de hoje à tarde também, os grevistas chegaram a pedir a presença do prefeito Fernando Haddad para sugerir a ele um aporte de dinheiro público às empresas de ônibus para que esse reajuste pudesse ser concedido. E o argumento foi o seguinte, que em ano de Copa do Mundo e diante dos gastos com o Mundial, o trabalhador não pode ganhar salários tão baixos, segundo os grevistas. Bem, o salário de um motorista de ônibus gira em torno de R$2.000 e de um cobrador em torno de R$1.150. Mas então, resumindo, a decisão dos grevistas é de encerrar a greve à meia-noite de hoje. É com vocês no estúdio. Obrigado, Carla. E a parte da manhã também foi complicada para os passageiros que dependiam do ônibus. Segundo a SP-Trans, 300 mil foram prejudicados. Pontos de ônibus lotados, como este na saída do metrô Santana. Somente micro-ônibus circularam e assim que paravam, ficavam cheios rapidamente. Está impossível, porque as pessoas precisam ir ao médico, precisam trabalhar e as condições estão assim. Eu acho que deveria ter basta em tudo isso. Muitos passageiros não sabiam como seguir viagem. Mandaki passa, em frente ao Mandaki. Alguns enfrentaram filas para pegar táxis. Os terminais da Zona Norte amanheceram sem a circulação dos ônibus que fazem as linhas tradicionais, prejudicando quem precisa se deslocar pela cidade. Desde ontem, mas eu resolvi arriscar, né? Tem que tentar ir trabalhar. E agora? Eu acho que eu vou ter que voltar para casa. Porque não tem ninguém para informar pra gente se vai voltar, se não vai. Aí a gente fica com medo de arriscar, ir pro trabalho e na volta tá igual ontem. Porque ontem também foi complicado, né? 1 hora que eu tô esperando. Já tô indo embora. Desistiu? Tô desistindo, né? Já deu o horário de eu chegar lá no trabalho, não tá dando, então eu vou, se eu esperar mais um pouquinho, eu vou embora. Vou ligar pro patrão, se ele não vir buscar, tem que voltar pra casa, né? Ontem, motoristas e cobradores iniciaram a paralisação no centro de São Paulo, formando filas de ônibus e provocando reclamações de passageiros. Veículos tiveram os pneus furados para que não circulassem. Avenidas foram interditadas. O protesto refletiu no trânsito da cidade. Muita gente teve que seguir viagem a pé. Hoje pela manhã, de acordo com a SP-Trans, 12 garagens de ônibus chegaram a ficar fechadas, principalmente nas regiões norte e oeste da cidade. Foram 5 as empresas com funcionários em greve. Na sede da empresa Sambaíba, no Tremembé, zona norte de São Paulo, a maioria dos funcionários não trabalhou. Entre 400 e 500 ônibus não saíram da garagem. Os funcionários reclamam do acordo salarial firmado entre sindicato e categoria. Nós queremos algo certo e não um fala que é 10, outro fala que é 20. Queremos algo certo, que seja bom para quem? Para todo mundo, para a categoria. O dono da empresa tentou convencer os funcionários a voltar a trabalhar. Eu quero que todo mundo pegue seus carros, por favor. A greve revoltou a população. Não dá para entender. Só pode ser uma coisa política, não é possível, né? A população sofre, paga caro, eles acham que estão prejudicando os grandes e não estão prejudicando o povo que precisa, né? Que precisa trabalhar, o pai de família que precisa, sabe, ir para longe, pegar o seu dinheiro, né? E trazer os alimentos para casa. Isso é um absurdo, é inadmissível isso acontecer nesse país. É inadmissível. E além da Zona Norte, a situação também ficou muito complicada em outras regiões da cidade. Na Zona Sul, o Terminal Santo Amaro, um dos maiores da cidade, também ficou fechado. Um ônibus travou a entrada e a saída dos coletivos. Alguns motoristas tentaram sair, mas foram impedidos pelos grevistas. Viaturas da PM estavam no local, mas não interferiram. Já no Terminal Capelinha, a situação se repetiu pela manhã e começou a ser normalizada no início da tarde, quando alguns ônibus voltaram a circular. Na Zona Oeste, no Terminal Pirituba, os ônibus não entraram. Só veículos de cooperativas circulavam. Os passageiros embarcavam do lado de fora do terminal. No Terminal Lapa, motoristas e cobradores de ônibus bloqueavam a entrada e saída de veículos. Ônibus ficaram atravessados. A PM negociava a liberação do local. Próximo ao Mercado Municipal da Lapa, onde normalmente é o ponto final dos ônibus das zonas Norte e Oeste, também não havia nenhum coletivo.
E o secretário municipal de Transporte, Gilmar Tato, negou a informação de que motoristas e cobradores receberiam 19% de reajuste salarial. O percentual aprovado pela categoria na segunda-feira, em assembleia, foi de 10%. Essa controvérsia poderia ter sido o estopim para a paralisação iniciada ontem. Tato disse que isso não passa de um boato. Jamais, nunca aconteceu, nunca falamos de índice de números e nunca interferimos nesse debate de aumento da categoria. Isso não é verdade, acho que faz parte mais desses boatos e que tem a ver com a disputa entre eles, para enfraquecer um setor ou outro, e não compete à prefeitura interferir nessa negociação privada entre patrão e empregado. E sempre foi assim, sempre foi assim. Então, e vai continuar sendo assim, porque senão não tem sentido você ter uma concessão. A diretoria do Sindicato dos Motoristas e Cobradores de São Paulo nega qualquer relação com a paralisação. A disputa pelo poder na entidade tem sido marcada por protestos, confusões e até tiroteios. A antiga oposição é que está agora no controle. O atual presidente é José Valdevan de Jesus Santos, conhecido como 90. Em julho do ano passado, no período eleitoral, houve um tiroteio na frente do prédio do sindicato, na região central de São Paulo. 10 pessoas ficaram feridas. A ocorrência adiou a votação. Na época, o presidente era Issal Ossoji, conhecido como Jorginho, no cargo desde 2004. Ele perdeu a eleição para José Valdevan, o 90, que era na época o diretor financeiro. Hoje, por telefone, Jorginho disse que está fora da atividade sindical. Na época em que houve o tiroteio na frente do prédio do sindicato, o inquérito foi instaurado como tentativa de homicídio, lesão corporal, dano qualificado e disparo de arma de fogo. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública, o caso está sendo investigado. Policiais civis de vários estados fizeram hoje uma paralisação de 24 horas. A categoria pede melhores condições de trabalho e o nivelamento do salário dos policiais em todo o país. Na capital paulista, a ação teve baixa adesão. Segundo o Sindicato dos Investigadores, o ato de advertência teve maior adesão no interior do estado. Em São Paulo, a paralisação foi feita apenas pelos investigadores e escrivães. Os delegados não aderiram. E nem todas as delegacias tiveram as atividades interrompidas. Nesta, no bairro de Santa Ifigênia, no centro da capital, o atendimento foi normal. Nesta outra, em Perdizes, na Zona Oeste, quem chegava também era atendido. É o caso deste homem que teve o veículo roubado e veio registrar a ocorrência. Tudo tranquilo. O atendimento está normal. Perfeito. Assim que eu cheguei, já vieram me atender. Já neste distrito policial em Santa Cecília, só os casos mais graves, como homicídio, foram registrados. Na entrada da delegacia, um pequeno aviso informava sobre a paralisação. Kaique perdeu o documento de identidade e saiu sem fazer o boletim de ocorrência. Eles informaram para mim que estão em greve por tempo indeterminado e que é para mim fazer boletim de ocorrência pela internet. Segundo o Sindicato dos Investigadores de Polícia do Estado de São Paulo, a paralisação atende uma convocação da Confederação Brasileira de Trabalhadores Policiais Civis, que determinou a suspensão das atividades por 24 horas em todo o país. Os policiais reivindicam um novo modelo de segurança pública. A segurança pública, nesse momento, está pedindo socorro. Nós estamos precisando de investimento, nós estamos precisando de uma adequação, uma melhor condição de trabalho. O salário está muito distante daquilo que merecemos. A categoria reclama também do número baixo do efetivo policial e que, por conta disso, os investigadores acabam tendo outras funções na delegacia e deixando a investigação em segundo plano. Segundo o sindicato, são atualmente 18 mil inquéritos policiais só na capital paulista e apenas 2% dos casos são concluídos. Esta estudante, que prefere não ser identificada, só conseguiu registrar um boletim de ocorrência por agressão na semana passada, depois de procurar 2 distritos policiais. Ela levou horas para registrar o BO. Eu bati o pé, fiquei lá esperei por mais 4 horas e eu fui atendida. Mas assim, tinha 2 pessoas na minha frente, sendo já atendidas, e mais uma para ser atendida, e um atendimento de 15 minutos para demorar 4 horas, sabe?
Em nota, a Polícia Civil informa que, desde a manhã de hoje, monitorou todas as unidades policiais do estado e não registrou interrupção no atendimento à população. Informa ainda que foram registrados apenas atos isolados e rápidos de manifestação, como o ocorrido na Delegacia Seccional de Bauru. Paralisação também em algumas universidades paulistas. A USP decidiu entrar em greve por tempo indeterminado a partir de terça-feira da semana que vem. Funcionários da Unicamp e da Unifesp também fizeram uma paralisação hoje. Eles pedem reajustes salariais. O ato é em protesto contra a decisão dos reitores dessas instituições de não conceder aumento às categorias neste ano. Os representantes dos sindicatos de docentes e servidores das 3 universidades se reuniram hoje pela manhã com a diretoria do Conselho de Reitores, a CRUESP, para uma nova rodada de negociações. Os dirigentes das instituições afirmam que os orçamentos deste ano já estão comprometidos e que os aumentos não são possíveis. A apresentadora de TV Xuxa Meneghel vai à Câmara para apoiar um projeto que proíbe que pais batam em crianças, a chamada Lei da Palmada, mas no final da sessão, Xuxa foi hostilizada pelo deputado Pastor Eurico, do PSB, que fez referência a um filme que a apresentadora atua em uma cena de sexo com um adolescente. Me desculpa se está aqui, com todo respeito à pessoa, ao ser humano, mas a conhecida rainha dos baixinhos, que no ano de 82 provocou a maior violência contra as crianças. A declaração do deputado Pastor Eurico, fazendo referência ao filme Amor Estranho, Amor, foi criticada pelos parlamentares presentes, inclusive por integrantes da bancada evangélica, que questionavam o projeto. A apresentadora respondeu ao deputado fazendo um coração com as mãos. Depois de encerrada a sessão, Xuxa deixou a comissão sem comentar o assunto. A análise do texto foi adiada. Justiça Federal decretou nova prisão preventiva do doleiro Alberto Youssef, que já está preso, alvo da Operação Lava Jato da Polícia Federal. A nova ordem de prisão é sobre um caso em que envolve crimes de gestão fraudulenta de instituição financeira, evasão de divisas e corrupção ativa. Segundo o Ministério Público, Alberto Youssef teria, entre janeiro de 98 e agosto de 99, aberto 43 contas bancárias no Paraná em nome de laranjas e movimentado mais de 345 milhões de reais. Ainda segundo a acusação, as contas seriam utilizadas para a realização de transferências internacionais fraudulentas. E agora vamos ao comentário de política com Bob Fernandes. Teori, ministro do Supremo, manda soltar os presos da Operação Lava Jato, uma torrente de críticas. Teori atende aos argumentos do juiz Sérgio Moro, muda de opinião e decide manter as prisões, torrente de críticas. Quem hoje critica Teori porque mandou soltar, aplaudia quando Gilmar Mendes mandava soltar Daniel Dantas. Quem criticou Gilmar por mandar soltar Dantas, hoje acha bacana Teori mandar soltar presos. O juiz Moro era criticado por quem queria Dantas solto. Hoje é aplaudido pelos que o criticavam, que agora torcem pela manutenção das prisões. A lógica binária segue conquistando adeptos. Ou é isso ou é aquilo. E ai de quem crê em muito mais ou em muito menos. Entre os que usam viseira, uns vibram com cada ponto na inflação, pregam o não vai ter Copa e, por tudo, avacalham o Brasil. Fazem de conta que o país é só o que eles conseguem enxergar. O que presta são eles, o que não presta são os outros. Assim fazem porque capturados pela retórica do ódio, que alimenta a expectativa de poder. Outros são a favor da Copa e temem a inflação, mas sem muito segredo, torcem para que falte água e siga a violência, que é real, em São Paulo. O fazem por crer que assim comprovarão as suas teses e porque prisioneiros da mesma retórica do ódio. Mas há, claro, dezenas de milhões que ainda querem crer em algo, só não sabem em que ou em quem.
Porque na briga pelo poder, os binários apontam os erros e apenas os erros de todos. E todos dizem que todos são ladrões. Parece não sobrar nada nem ninguém. E assim falta e faltará a autoridade. A polícia faz greve, linchamentos, sindicatos autofágicos, valem o primeiro o meu e o vale tudo nas manchetes. Nas ruas e no ar, violência e perplexidade. A retórica do ódio avança e corrói as instituições. Boa noite. A quarta-feira foi de temporais no sul do Brasil. Já aqui em São Paulo, nada de chuva. O dia foi de sol, céu azul e deu até para sentir um calor à tarde. De acordo com os meteorologistas, a frente fria que está na região sul do país deve trazer chuva para São Paulo nos próximos dias. Vamos ver como fica o tempo amanhã com Mariana Armentano. Os meteorologistas ainda preveem muita chuva para o sul do Brasil nesta quinta-feira. Áreas de instabilidade associadas a um sistema de baixa pressão e a uma frente fria que está em alto mar provocam temporais com ventania, raios e até queda de granizo nessa área escura do mapa, entre o Rio Grande do Sul e o Mato Grosso do Sul. Nas outras regiões do país, o tempo segue sem grandes mudanças. Chuva a qualquer hora e máxima de 29 graus amanhã em Fortaleza e em Recife. Faz calor e tempo firme de 31 graus em Vitória e 32 no Rio de Janeiro. Em Porto Alegre, com o tempo chuvoso, não faz mais que 21 graus. Aqui em São Paulo, o tempo começa a mudar a partir de amanhã com o avanço dessa frente fria que está no sul do país. No oeste do estado e nas regiões que fazem divisa com o Paraná, o céu fica com muitas nuvens e chove já pela manhã. É o caso de Presidente Prudente, onde a máxima vai aos 28 graus, e também a região de Bauru, onde os termômetros também ficam perto da marca dos 28 graus amanhã. Na faixa leste, incluindo a Grande São Paulo, o dia terá muita nebulosidade apesar do calor e a possibilidade de chuva à noite. No litoral, calorão de 32 graus durante a tarde. Amanhã na capital, a máxima chega aos 28 graus. Na sexta, o tempo muda. O dia será chuvoso com mínima de 14 e máxima de 23 graus. E no sábado, não faz mais que 18 graus, com possibilidade de chuviscos a qualquer hora. Eu volto daqui a pouco no Jornal da Gazeta, edição das 10. Faltando menos de um mês para a Copa, os moradores de Itaquera, na zona leste de São Paulo, que reformaram seus imóveis para receber os turistas, ainda têm esperança de alugar os quartos. A procura ainda é baixa e alguns já estão até no prejuízo. Na casa da Beth, o clima de Copa começa na porta. Por dentro, quase tudo pronto. Ela tem 16 vagas para hóspedes oferecidas em um site. E nenhum turista, nenhum, confirmado até agora, a menos de um mês para o início do Mundial. Eu tenho 4 vagas pré-agendadas, né? Então, estou aguardando o agendamento correto, né? A confirmação. A confirmação deles. O que você acha que aconteceu? Então, eu não sei se essas manifestações que estão tendo no bairro, na cidade, tá alterando isso daí. As obras começaram em janeiro. Depois que os inquilinos deixaram o imóvel, ela investiu R$15 mil para reformar a casa dos fundos e a da frente. O endereço fica a 5 minutos a pé da Arena Corinthians, onde será a abertura da Copa. Mas como o dinheiro dos turistas não veio, a obra está devagar. O Maurício garante que, se precisar, dá tempo sim. Vai estar tudo pronto. Pode ficar sossegado. No máximo em 10 dias já está tudo prontinho para ele chegar de sossegado. Qualquer coisa, trabalha aí sem parar. Qualquer coisa a gente vira, a gente trabalha 24 horas, quando ele chegar está tudo pronto para recebê-los bem. Muitos moradores que são vizinhos ao estádio aqui em Itaquera, na Zona Leste, estão na mesma situação. A oportunidade de fazer dinheiro alugando o próprio imóvel acabou virando frustração. É o caso da família da Elaine, que planejava receber até 24 turistas por vez em casa. Mas, como nada aconteceu de concreto, a animação foi embora. Eu fiquei um pouco frustrada. Estava dando prioridade para alugar. Falei até para os meus filhos, vocês vão para casa da avó, que nós vamos alugar os quartos. Não, eu já estou até falando para ele, não, vão ficando no quartinho de vocês, vão ficar como está, né? É um sentimento ruim que a gente tem, né? Das coisas não darem certo, né? 3 pessoas dos Estados Unidos fizeram uma pré-reserva há alguns dias, mas cancelaram na última semana. O desânimo não virou desistência. Mas o lucro, se vier, é fato, já não será o mesmo.
eu anunciei meu imóvel, a princípio anunciamos até R$200 a diária, hoje já caiu para R$80 a diária, porque vendo todos os anúncios, todo mundo abaixando, né, os preços. Alimentos sobem menos e prévia da inflação oficial desacelera em maio. De acordo com o IBGE, o IPCA 15, que mede a variação de preços de produtos e serviços em 11 regiões metropolitanas do país, avançou 0,58% em maio, depois de subir 0,78% em abril. No ano, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 acumula alta de 3,51%. Em 12 meses, a alta chega a 6,31% e está próxima do teto da meta de inflação do governo, que é de 6,5%. Criação de empregos formais tem pior mês de abril em 15 anos. De acordo com dados do CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério do Trabalho, o país criou 105.384 empregos com carteira assinada no mês passado, uma queda de 46,48% frente ao mesmo período de 2013. No ano, foram criados pouco mais de 458 mil empregos formais no país, um recuo de 16,5% frente ao mesmo período do ano passado. Para o Ministério do Trabalho e Emprego, a explicação está relacionada ao número menor de pessoas à procura de emprego. E agora vamos ao comentário de economia com Vinícius Torres Freire. Boa noite. Dá para contar muita história a partir dos números do desempenho da economia. Dá para contar histórias de pescador, contos de fadas e histórias para boi dormir. A depender do gosto do freguês, às vezes dá para dizer que o copo está meio cheio ou meio vazio. Hoje, 2 ministros contaram as histórias otimistas demais sobre os números da inflação e do emprego. O ministro da Fazenda, o eterno otimista Guido Mantega, disse que a inflação está caindo. Ele se referia à prévia da inflação oficial de maio, que foi menor que a de abril, que foi menor que a de março. Então, a inflação está mesmo caindo num certo sentido, mês a mês. Isto é, na visão de quem vê o copo cheio demais. No entanto, a inflação de maio deste ano foi maior que a de maio do ano passado, assim como as de fevereiro, março e abril. Como resultado, a inflação no último ano, a inflação acumulada nos últimos 12 meses, na verdade, está subindo. Isto é, pelo menos desde janeiro deste ano, o aumento de preços acumulado a cada 12 meses tem crescido. É essa a conta que a gente tem de fazer, por exemplo, quando vai calcular o reajuste anual do salário, que tem de ser maior que a inflação acumulada em um ano, se a gente não quiser perder poder de compra. Hoje também saiu o balanço do emprego formal, do número de pessoas com emprego com carteira assinada em todo o país. Abril deste ano, como a gente acabou de ver, teve o menor aumento do número de pessoas empregadas com carteira desde 1999, faz 15 anos. O aumento do emprego formal foi 46% menor que em abril do ano passado. O ministro do Trabalho, Manuel Dias, tentou ser otimista também. O ministro tem razão ao dizer que a velocidade de criação de empregos não pode ser tão grande quanto na época em que havia muita gente desempregada ou sem registro em carteira. Mas o tombo em relação ao ano passado foi grande demais. Quer dizer, a velocidade de criação de emprego formal vinha diminuindo, mas agora, neste início de ano, deu uma brecada que fritou os pneus e deixou um cheiro de queimado no ar. A economia está sim desacelerando, não há como negar, no comércio, na construção civil e principalmente na indústria, que perdeu emprego formal em abril. Dizer que há uma crise feia é espírito de porco, mas tentar dourar a pílula é bobagem, quando não mentira mesmo, além de mostrar falta de vontade ou capacidade de tentar fazer alguma coisa para melhorar a situação. Boa noite. E a repórter Carla Rodeiro, que está na Prefeitura de São Paulo, tem outras informações sobre a greve de motoristas e cobradores. Carla. Laerte, os motoristas e cobradores que aceitaram suspender a greve à meia-noite de hoje, num acordo com o Ministério do Trabalho, querem agora uma audiência, um encontro, uma reunião com o prefeito Fernando Haddad amanhã de manhã aqui na Prefeitura. Eles querem a interferência do prefeito para reabrir as negociações com os empresários que não aceitam conceder um reajuste maior que os 10% já acordados. Os trabalhadores que estavam em greve falam em 30% de reajuste
reajuste. Bem, Fernando Haddad, numa entrevista agora há pouco, deu a entender que esse problema deve ser resolvido entre as empresas privadas e os trabalhadores. E o prefeito disse o seguinte, abre aspas, a população não pode ser penalizada no momento em que a prefeitura está cumprindo com suas obrigações. Já o secretário de Transportes, Gilmar Tato, disse um pouco antes que a prefeitura não vai aceitar chantagem, seja de quem for. Bem, de qualquer forma, a Justiça decretou que, em caso de greve, 75% da frota devem ser mantidos rodando. É com vocês no estúdio. Muito obrigada, Carla. E agora as notícias do esporte com Laerte Vieira e Celso Cardoso. Confederação altera mando de campo de jogo do Botafogo para a realização de novo teste na Arena Corinthians. Dia 1º de junho, essa é a data, serão testadas as arquibancadas provisórias do palco da abertura da Copa. Celso Cardoso. Pois é, Laerte, houve uma reviravolta. Em princípio, o segundo e último teste seria dia 29 de maio, quando jogariam Corinthians e Cruzeiro. Mas um jogo numa quinta-feira, às 4 da tarde, se revelou inviável. Então, a CBF resolveu alterar o mando de campo do Botafogo, que jogaria contra o Corinthians no Rio de Janeiro, para São Paulo, justamente para que sejam feitos os últimos testes a pedido da FIFA. As arquibancadas temporárias não foram abertas ao público no último domingo e a organizadora do Mundial exige que elas sejam testadas antes da abertura. Através do Twitter pessoal, o secretário-geral da FIFA, Johan Volk, disse que a CBF iria remanejar um dos jogos e explicou que, para a entidade, é vital que todas as instalações sejam testadas em condições totais de jogo, assentos temporários e instalações adjacentes. A expectativa de público para esse jogo, o último antes da Copa, é de 60 mil pessoas. Quanto a Corinthians e Cruzeiro, a partida será realizada dia 28 no estádio do Canindé. Bom, Celso, por mais que pareça ingerência da FIFA, e não é, né, porque é a entidade máxima do futebol, foi bastante oportuno, né, Celso? Na verdade, é carga máxima nesse teste, né? O evento agora é da FIFA. As chaves da Arena Corinthians estão nas mãos da FIFA. Agora a pergunta, a CBF não podia prever isso? Com o jogo durante a semana, realmente, o teste não é uma carga máxima. É que, na verdade, não se esperava esse teste. Para os membros do COL, o que aconteceu no domingo passado foi o suficiente. É que o Jerome Valk insiste que as arquibancadas provisórias têm que ser testadas. E ele está certo. Enquanto em São Paulo a situação ainda está complicada, no Rio de Janeiro tudo está dentro do prazo, Celso. De tal forma que o Maracanã já está à disposição da FIFA. Quem já está completamente pronto é o palco da grande decisão da competição, o Maracanã. Alfinetando os paulistas que correm contra o tempo para finalizar a Arena Corinthians, local da abertura do torneio, o secretário da Casa Civil do Rio de Janeiro, Leonardo Síndola, afirmou. O estádio está completamente pronto, um estádio moderno, eficiente, um sistema de segurança invejável, um sistema de comodidade também, comparável aos melhores estádios do mundo. É um estádio moderno que utiliza energia solar, 4% de toda a energia gerada pelo Maracanã provém de placas fotovoltaicas. O político disse que vai recorrer ao governo federal em caso de greve das polícias durante a Copa. Numa medida extrema, caso haja uma greve, coisa que não acreditamos, certamente iremos solicitar ajuda do governo federal para ter paz no Rio de Janeiro. Não toleraremos nenhum tipo de baderna, vandalismo ou qualquer coisa desse tipo. Não trabalhamos com essa hipótese, mas estamos prontos para solicitar ao governo federal, que sempre tem sido solidário ao nosso Estado. 7 jogos são esperados no Maracanã, 4 deles na primeira fase. Já pelo Campeonato Brasileiro, a bola rola hoje. 7 jogos hoje e 3 amanhã movimentam a 6ª rodada da competição. Confira. Às 9, o Cruzeiro encara o Sport Recife no Mineirão. E em duelo catarinense, o Criciúma pega a Chapecoense no Heriberto Rios. Às 10, o Grêmio tem encontro com o Botafogo em Porto Alegre. No estádio do Canindé, o Corinthians tem pela frente o Atlético Paranaense, enquanto que o São Paulo vai até o Maracanã enfrentar o Fluminense. Amanhã, às 7h30 da noite, o Goiás pega o Santos no Serra Dourada. Em Araraquara, o Palmeiras tem compromisso com o Figueirense e, fechando a rodada, Vitória e Atlético Mineiro se enfrentam em Feira de Santana. Neste momento jogam Flamengo e Bahia, Curitiba e Internacional de Porto Alegre. E amanhã nós trazemos os resultados, né, Celso? Em gols. Combinado então. Boa noite, Celso. Boa noite, até amanhã.
É com você, Estela. Site de comércio eletrônico eBay anuncia que foi vítima de um cyberataque. A empresa afirmou não ter provas de que os hackers tenham obtido acesso a informações financeiras ou vinculadas aos cartões de crédito. Entretanto, a empresa afirma que os invasores tiveram acesso a dados como nomes, endereços de e-mail, endereços físicos, entre outros. Por isso, o eBay sugere que todos os seus usuários alterem suas senhas. O eBay tem 140 milhões de contas ativas no mundo. No ano passado, 1 milhão de brasileiros fizeram compras no site. Vamos agora à entrevista do dia com Maria Lídia Flandre. O balanço das obras preparativas para a Copa evidencia que ainda há muito o que fazer para a chamada Copa das Copas. Para falar sobre a segurança, o grande desafio desse mega evento, hoje recebemos o deputado estadual Fernando Capês, do PSDB paulista, procurador de Justiça do Ministério Público de São Paulo, licenciado. Deputado, obrigada por estar conosco. Prazer. Bom, deputado, nós estamos vivendo momentos de muita tensão em São Paulo. Hoje, então, está um dia conturbado, essa greve de motoristas de ônibus, dificuldade de trânsito e uma preocupação muito grande, a virada cultural, que teve o dobro de detenções, de ocorrências em relação ao ano passado e as ameaças, né, do tal não à Copa. O senhor está preocupado? Claro que eu estou preocupado, é evidente. Eu não estou tão preocupado com brigas de torcedores, por incrível que pareça. Estou preocupado com, em todo o nosso país, a criminalidade que pode realmente criar uma série de transtornos e essa instabilidade de movimentos violentos, com pouca explicação, alguns deles a gente não sabe bem a origem. Então, tudo isso preocupa bastante e acho que a polícia tem que estar muito atenta, sobretudo com o trabalho de inteligência, se antecipando aos eventos com informação, porque senão, se for trabalhar exclusivamente com policiamento ostensivo, vai ter problema, tem que se antecipar. Aí é que está. Pelas informações que dispomos, né, vai haver um efetivo de 4.300. 4.275. Quase 4.300, você acertou, foi ali, certo, quase corretinha. ali. É um efetivo desse porte. Além disso, uma tropa auxiliar, Forças Armadas poderão participar, tropa, também a Segurança Nacional. No seu entender, é preciso tudo isso? É necessária a presença das Forças Armadas? Para garantir segurança? Eu não acho que há necessidade de uma presença maciça, porque se você tem o trabalho de inteligência, você sabe de antemão onde vai ter um movimento ou outro e você pode se antecipar dispersando esse movimento antes que ele comece e ganhe corpo. Em São Paulo, estado de São Paulo, nós temos o 2º Batalhão de Choque. Na época do Ministério Público, eu processei as torcidas organizadas, nós trabalhamos muito com o 2º Batalhão de Choque. E é altamente especializado, ele dá inclusive cursos no exterior. Ele tem todo um estratagema, não vão ficar muito de maneira ostensiva aparecendo, até para não criar um clima de intimidação, mas vão estar nos pontos estratégicos para atuar. A atenção vai ser redobrada, a Copa do Mundo é um evento de curta duração, de maneira que um esforço concentrado é possível. Então, eu não vejo razão por uma grande movimentação ostensiva que até impressione mal quem vem para o Brasil. Acho que uma postura discreta, de inteligência, que se antecipe aos eventos. E evidentemente, com a expertise que tem a polícia, principalmente nos grandes centros, que tem ali os grandes jogos, você faz uma segurança num Corinthians e Palmeiras, o Brasil e a Argentina é fichinha. Volto a dizer, a preocupação é com a instabilidade momentânea que vive o país com esses movimentos. O senhor disse que não tem preocupação com as torcidas, né? Quando o senhor fala isso, o senhor está se referindo à torcida brasileira em relação à torcida estrangeira, né? Que é um adversário da hora, mas e as torcidas brasileiras poderão ter algum confronto em dia de jogo? Olha, Marília, essas que vêm dando tanto trabalho, o senhor sempre atuou em relação a isso? O público que vai no estádio para uma Copa do Mundo, ele é diferente. O clima de Copa do Mundo é diferente, não tem as rivalidades regionais. Então, um Brasil e Argentina
nem chega perto de um São Paulo e Corinthians, um Vasco e Flamengo. Não existe o torcedor que vai ao estádio, não vai com esse desiderato de brigar. Pode ocorrer, sim, eventualmente brigas de torcedores, mas não no estádio, nem no trajeto. Eventualmente, uma torcida reúne na sua sede torcedores e no trajeto passam pela sede de outra torcida, e isso tem que ter atenção. Mas, repito, o foco principal, o torcedor que vai ao estádio, dentro do estádio, dificilmente, a gente pode até queimar a língua, né? Mas dificilmente haverá risco de um confronto entre torcedores dentro do estádio. Bom, houve aí a informação de que policiais brasileiros foram para os Estados Unidos para um treinamento especial em empresa paramilitar, inclusive uma empresa tal da Bayswater, que ficou aí muito mal falada pelos defensores, das entidades defensoras de direitos humanos, porque matou muita gente, muito civil no Iraque, no Afeganistão. Entra a indagação. É necessário esse tipo de treinamento? Nós corremos, existe uma expectativa de que possa haver aí ato terrorista? Há indicadores nesse sentido? Indicadores não há. Nós temos alguns pontos que preocupam no Brasil, ali perto da Tríplice Fronteira. Não há, digamos assim, razões para ter uma suspeita muito forte. Mas a ação terrorista, ela é sempre surpreendente. E todo movimento, todo evento que concentra muitas pessoas pode atrair... É vulnerável de alguma forma? É vulnerável porque atrai terroristas com todos os tipos de motivação. Agora, o Brasil não é um alvo. Então, é um país que externamente, na política externa, não tem inimigos, não tem nada que possa sujeitá-lo a uma ação terrorista. Mas países que vêm jogar a Copa aqui, como, por exemplo, os Estados Unidos da América, são países sempre alvo de ações terroristas. Então, justifica um treinamento, um cuidado especial, Maria Lídia. Nesse sentido. A última questão, os black blocs. O senhor teme que possa haver um recrudescimento da ação desse grupo para ter mais visibilidade, aproveitar a hora, digamos? Com absoluta certeza, com absoluta certeza. Eles não vão perder essa oportunidade. Aí é que vem o trabalho de informação, de inteligência, de monitoramento de redes sociais, de agentes infiltrados para saber de antemão quando e onde vai haver movimentos, para poder estar lá antes que comece. Porque se você esperar reunir a turba e no meio dela black blocs, aí realmente só uma ação dissuasória mais forte, que vai causar uma imagem muito ruim, é que poderia resolver. O senhor é favorável à realização da Copa no Brasil ou foi contra? Não, eu fui a favor, mas pela incompetência que nós demonstramos na preparação e na realização, eu estou até com vergonha. Agora não adianta, vamos torcer para o Brasil ganhar. Muito obrigada, deputado. Uma boa noite. Boa noite. Estela. Voltamos a falar da greve em São Paulo. Durante todo o dia, a Prefeitura e o Sindicato dos Motoristas fizeram várias reuniões para tentar reverter essa paralisação. A suspeita é que o movimento foi provocado por dissidentes do sindicato. Está difícil encontrar uma explicação para a paralisação que deixa milhares de pessoas sem ônibus pelo segundo dia consecutivo na maior cidade do país. Na segunda-feira, o Sindimotoristas divulgou uma nota no seu site chamando os trabalhadores para uma assembleia para votar a proposta das empresas de ônibus. Ainda no site, o sindicato informou que a categoria aceitou a proposta em assembleia. O reajuste foi de 10% no salário, tickets de R$ 445,50, R$ 850 de participação nos lucros e o reconhecimento da insalubridade, dando direito à aposentadoria especial. O sindicato diz que foi surpreendido pela reação dos trabalhadores no dia seguinte. A Santa Brisa nos surpreende, que é uma garagem que praticamente não participava de luta. Quando nós fazíamos greve por garagem, dificilmente a Santa Brisa participava de manifestação ou greve. Nós tínhamos dificuldade em parar aquela garagem, tá certo? Aí nos surpreendeu que alguns dissidentes que apoiaram a outra chapa iniciaram esse movimento ali no Largo do Paissandu. Há suspeita que esses dissidentes que teriam iniciado o movimento grevista sejam da antiga diretoria que perdeu a reeleição em 2013. Para mim, pode ser um componente político, pessoas que não querem ver essa diretoria crescer, essa diretoria bem, tentando denegrir a imagem dessa direção do sindicato.
O secretário municipal de Transportes também falou sobre a possibilidade de disputas internas no sindicato e apontou a empresa Santa Brígida, na zona oeste de São Paulo, como foco do início das paralisações. Porque a Santa Brígida é onde começou todo este movimento e há uma avaliação que é a partir dessa empresa que se alastrou, inclusive, para as outras. Durante todo o dia, a garagem da empresa Santa Brígida permaneceu fechada por cobradores e motoristas que operam mais de 80 linhas entre as zonas oeste, norte e a região central da cidade. Eles negam que esta paralisação tenha motivações políticas. Tem alguém do sindicato manipulando essa greve? Não, ninguém. Foi a categoria, não tem sindicato. Porque o prefeito falou que ele deu 19% e não deu nada de 19%. Passou 10%. Nós só queremos o 19% que o prefeito deu. O aumento da PL foi de 1.200, passou 850 para nós. E o TIC, 16,50, era de 22. Nós só queremos o que é nosso, nós não queremos nada de ninguém. Ex-presidente Hosni Mubarak sofre mais uma condenação nos tribunais do Egito. Ele já havia sido sentenciado à prisão perpétua em 2011 pela morte de cerca de 900 manifestantes. Mubarak foi condenado a 3 anos de prisão por desvio de recursos públicos. A justiça entendeu que o ex-presidente roubou milhões de dólares em um caso que ficou conhecido como Palácio Presidencial. Ele teria usado verba pública destinada à obra no palácio na reforma da própria casa. Os 2 filhos de Mubarak também foram condenados à prisão e terão que cumprir uma pena de 4 anos. Sérvia e Bósnia começam a avaliar os danos causados pela pior enchente que atingiu os Balcãs nos últimos anos. A Comissão Europeia de Cooperação Internacional, Ajuda Humanitária e Resposta à Crise da União Europeia se encontrou com o ministro de Relações Exteriores da Sérvia e prometeu ajudar nos planos para a reconstrução dos países atingidos pelas enchentes. Já existem 150 pessoas de 16 países ajudando nos resgates. Porém, moradores de vilarejos na Bósnia sofrem com a falta de auxílio e pedem por água, comida e roupas. Só no país, os danos são calculados em torno de 1 bilhão de euros. Como as enchentes destruíram áreas agrícolas e redes de energia, as importações deverão aumentar, impactando no crescimento econômico e na inflação. China e Rússia assinam um acordo bilionário de gás natural. O consórcio de gás russo, Gazprom, e a Corporação Nacional de Petróleo da China assinaram hoje um acordo histórico que gira em torno de 400 bilhões de dólares. As negociações já ocorrem há 10 anos. Para a Rússia, o acordo abriu um novo mercado consumidor, já que o país vem sofrendo com as sanções impostas devido à crise na Ucrânia. A Gazprom fornecerá, pelos próximos 30 anos, 8 bilhões de metros cúbicos de gás natural a partir de 2018. Na Tailândia, chefe do exército se reuniu com representantes de partidos e importantes grupos políticos para discutir uma saída para a crise do país. Porém, não houve nenhum acordo. A reunião aconteceu um dia após a lei marcial ser decretada. Foram proibidas manifestações públicas no país. A Tailândia enfrenta violentos protestos contra o governo há 6 meses. O comando da nação está na mão de civis, após a destituição da primeira-ministra, Yingluck Shinawatra. Emissora local da Nigéria registra o exato momento em que uma bomba explodiu na cidade de Jos. O atentado faz parte das 2 explosões que ocorreram ontem em um movimentado terminal de ônibus e um mercado, deixando ao menos 118 mortos. No vídeo é possível ver pessoas já assustadas com a primeira explosão, quando a segunda ocorre, surpreendendo a todos. As suspeitas do ataque recaíram sobre o grupo radical islâmico Boko Haram, que no mês passado sequestrou mais de 200 estudantes na cidade de Chibok. Museu em homenagem às vítimas do atentado de 11 de setembro abriu hoje, dividindo opiniões. O centro da polêmica é a loja de souvenirs do local. Muitos acreditam que é algo de mau gosto, por lucrar com a memória daqueles que perderam suas vidas na tragédia. Porém, os organizadores do museu argumentam que o dinheiro da loja é necessário para financiar a manutenção do memorial, já que ele não recebe nenhuma verba do governo.
E o Jornal da Gazeta fica por aqui. A edição de hoje pode ser vista daqui a pouco no site youtube.com/Jornal da Gazeta. E mais notícias você acompanha no Jornal da Gazeta, edição das 10. Até já. O nosso encontro é amanhã às 19 horas. Uma excelente noite para você e até lá. Tire suas dúvidas sobre adoção no Todo Seu. Hoje, 10h30 da noite.